Bom dia, uma ótima semana a todos. Vamos voltar às nossas leituras. A gente está na página 506. Neemias, dificuldades e obstáculos. Grande foi a raiva de Sanabalate quando soube que reconstruímos a muralha. E sua cólera escarneceu dos judeus. E disse diante de seus irmãos e do exército de Samaria: Quem queres fazer esses miseráveis judeus? Porventura permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa? Tirarão, por acaso, pedras destes montes de areia calcinada? E Tobias, que estava ao seu lado, ajuntou: Deixe-nos reconstruir. Virá uma raposa e fará cair a sua muralha de pedra. Ouvi, ó nosso Deus, como nos desprezam. Fazei recair sobre suas cabeças todos os seus insultos. Fazei deles a presa de outros numa terra de exílio. Não perdoeis sua iniquidade, e que seu pecado jamais seja esquecido diante de vossa face tão grande, e é o escândalo que fizeram diante dos construtores. Reconstruímos o muro, reparamo-lo inteiramente até a metade de sua altura, tanto era o ânimo do povo para trabalhar. 4. Quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram enraivecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Que explica. Coligaram-se. Neemias teve que se defender contra uma facção composta de judeus que compactuavam com os estrangeiros em favor da aliança matrimoniais. Sobre a atividade dessa facção. Fizemos oração ao nosso Deus e estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Já o povo de Judá dizia: Os transportadores estão quase sem forças. E há ainda grande quantidade de escombros. Jamais conseguiremos reconstruir a muralha. E nossos inimigos diziam: Atacá-lo-emos sem que saibam e antes que vejam algo, matá-lo-emos. E assim poremos fim a este trabalho. Os judeus que habitavam nas vizinhanças vieram até 10 vezes advertir-nos acerca dos lugares de onde possivelmente nossos inimigos viriam atacar-nos. Coloquei, pois, como anteparo, por detrás das muralhas, nos pontos descobertos, o povo dividido em famílias com as suas espadas, lanças e arcos. Tendo terminado a inspeção, achei que era de meu dever exortar os homens importantes, os magistrados e o restante do povo. Não tenhais medo deles, disse Eliseu. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando nossos inimigos souberem que estávamos alertados, compreenderam que Deus aniquilava-lhes o projeto. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um ao seu trabalho, mas depois daquele dia, metade dos que estavam comigo trabalhavam, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraça, e os chefes estavam atrás deles, com toda a gente de Judá. Entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos e a outra traziam uma arma. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta ao redor dos rins. Foi assim que se fez a alvenaria. Um homem, tocador de trombeta, estava junto de mim. E eu disse aos homens importantes, aos magistrados e ao resto do povo: O trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersados na muralha, uns a grande distância dos outros.
Quando, pois, tocar a trombeta de qualquer canto em que vós escutais, reuni-vos a nós. Nosso Deus combaterá por nós. Estávamos, assim, trabalhando a metade com lança na mão, desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas. Ao mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um, com seu ajudante, passe a noite em Jerusalém para nos auxiliar a montar a guarda durante a noite e trabalhar durante o dia. Quanto a mim, aos meus irmãos, à minha gente e aos guardas da minha escolta, nem mesmo trocávamos nossas vestes, cada um guardava suas armas ao alcance da mão. Neemias opõe-se aos usurários. 5. Entretanto, os homens do povo e suas mulheres fizeram ouvir lamentações muito fortes contra os judeus, seus irmãos. Havia alguns que diziam: nossos filhos e filhas, somos numerosos. Precisamos trigo para que possamos comer e viver. Havia outros que diziam: somos obrigados a empenhar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para termos trigo durante a fome. Outros ainda: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o tributo ao rei, emprestando nossas vinhas e nossos campos. No entanto, somos da mesma raça que nossos irmãos, nossos filhos não são diferentes dos deles. E eis que nos foi preciso escravizar nossos filhos e filhas mesmo agora, entre tantas filhas, algumas que já são escravas. E nada podemos fazer porque nossos campos e nossas vinhas passaram já à mão dos outros. Estes lamentos e reclamações irritavam-lhe profundamente. Depois de ter refletido, censurei as pessoas importantes e os magistrados, porque lhes disse eu: cobrais usuras de vossos irmãos? Convoquei então por causa deles uma grande assembleia e disse-lhes: nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos às nações, nós os resgatamos segundo nossa posse, e vós vendeis vossos irmãos? É a vós que eles seriam vendidos? Calaram-se não enquanto o que responder. Não encontrando o que responder. Eu continuei: o que estáis fazendo não é correto. Não devieis caminhar no temor do nosso Deus para evitar o insulto das nações que são nossas inimigas? Eu mesmo, com os meus irmãos e servos, nós emprestamos prata e trigo. Pois bem, abandonemos o que nos devem. Devolvei-lhes desde já seus campos, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, bem como a porcentagem de prata, trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles, com juros. Responderam eles: devolveremos tudo e nada mais lhe pediremos. Fazemos tudo o que dizes. Chamei então os sacerdotes e os fiz jurar que procederiam assim, e sacudi o pó do meu manto, dizendo: que Deus assim sacuda sua casa e seus bens, todo aquele que não cumprir com sua palavra, que assim expulso fique também tal homem espoliado. Ao que toda a assembleia respondeu: Amém, louvando o Senhor, e o povo nada mais disse. Depois do dia em que o rei me estabeleceu como governador da região de Judá, isto é, depois do 20º até o 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Os antigos governadores, meus predecessores, cobrando o pão e o vinho à razão de 40 ciclos por dia, tinham sido uma carga para o povo, que também sofria as exações de seus servos. Mas quanto a mim, o temor de Deus preservou-me de proceder assim. Eu mesmo colaborei no trabalho de reparação das muralhas. Não compramos nenhum campo a meus servos, puseram-nos todos a trabalhar. Tinha eu ao meu encargo a alimentação de 150 homens judeus e magistrados, além dos que vinham procurar das regiões vizinhas. Preparávamos cada dia um boi, 6 carneiros escolhidos e aves, tudo à minha custa, e cada 10 dias se servia vinho necessário em abundância. Entretanto, não reclamei
pensão do governador, porque os trabalhos pesavam muito sobre o povo. Lembrai-vos, ó meu Deus, de tudo que fiz por este povo e recompensai-o. Novas intrigas contra Neemias. 6. Sanabalate, Tobias, Josém, o árabe, e outros inimigos nossos souberam que havia reconstruído a muralha, e que não havia mais brechas. Entretanto, até aquele momento, eu não havia ainda colocado os batentes nas portas. Mandaram solicitar-me uma entrevista com eles numa das aldeias do Vale Ono. Projetavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros para dizer-lhes: estou em vias de executar um trabalho importante e não posso descer. Não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar a obra para descer a vós. 4 vezes eles me endereçaram a mesma mensagem e eu cada vez enviava-lhes a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sanabalate fez-me a mesma proposta para um servo, o qual desta vez trazia na mão uma carta aberta que continha o seguinte: foi divulgado entre as gentes e Gossém afirma que se tu reconstrói a muralha, é que tu e os judeus estais projetando uma revolta, e pelo que se diz, desejas tornar-te o rei deles, e terias mesmo enviado profetas para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, entendamo-nos. Eu lhes respondi: nada existe de verdadeiro no que dizes. Foste tu que inventaste tudo isso. Todos procuraram intimidar-nos. Diziam entre si: fatigar-se-ão de tal modo que abandonarão o trabalho. Este jamais será terminado. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Fui depois à casa de Semeias, filho de Dalaías, filho de Metabel, que se tinha fechado em sua residência. Vamos juntos, disse-me ele, à casa de Deus, ao interior do templo, e fechamos as portas do santuário, porque procuram matar-te. Nesta mesma noite virão liquidar-te. Respondi-lhe: como? Então um homem como eu há de fugir? Por outra parte, como pode um homem como eu entrar no templo sem perder a vida? Ali não entrarei. Eu compreendera com efeito que não fora Deus quem o enviara. Se ele tivesse pronunciado sobre mim tal predição, é que Tobias e Sanabate o haviam subornado. Eles o fizeram para intimidar-me e fazer-me pecar segundo seu desejo. Isto lhes permitiria cobrir-me de opróbios e lançar-me em má reputação. Lembrai-vos, ó meu Deus, das maldades de Tobias e de Sanabalate e também do profeta Noadias, bem como dos outros profetas que procuravam aterrorizar-me. Terminou-se a muralha no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando nossos inimigos souberam disso, encheram-se de temor todas as nações vizinhas, porque seu ânimo arrefeceu por reconhecerem que se aquela empresa fora levada a bom termo, era graças ao nosso Deus. Naquele tempo, Tobias mantinha uma correspondência contínua com certas pessoas importantes de Judá. Muitos, com efeito, estavam-lhe unidos por juramento, pois era genro de Sequenias, filho de Area, e Joanã, seu filho era casado com a filha de Mossolão, filho de Baraquias. Até mesmo o louvavam em minha presença e participavam-lhe as minhas palavras. Este Tobias é quem me remetia cartas para atemorizar-me. Recenseamento dos repatriados. 7. Logo que foi restaurada a muralha e colocados os batentes das portas, e que os porteiros, cantores e levitas foram encarregados da vigilância, confiei a defesa da cidade a Anani, meu irmão, e a Ananias, combatente da cidadela, porque era um homem sério e muito piedoso. Ordenei-lhes que não abrisse as portas de Jerusalém enquanto não viesse o calor do sol à tarde. Enquanto os guardas estivessem ainda em seus postos, colocaríamos as trancas e fecharíamos as portas,
e durante a noite estabeleceríamos guardas recrutados entre os habitantes de Jerusalém. Cada um devia montar guarda em seu posto diante de sua própria casa. A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes e as moradias não estavam ainda todas reconstruídas. Meu Deus, inspirou-me, então, que reunisse as pessoas importantes, os magistrados e o povo, e fizesse o recenseamento. Descobri um registro genealógico dos que tinham voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito o que segue. Entre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos, estes são os habitantes da província que se puseram a caminho para retornar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua localidade. Voltaram sob o comando de Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Mesfarote, Beguai, Naum, Baanã. Este é o recenseamento dos israelitas, filhos de Faros, 2.172, filhos de Zafatias, 372, filhos de Aria, 652, filhos de Faat, Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.818, filhos de Elão, 1.254, filhos de Zétua, 845, filhos de Zacai, 760, filhos de Banui, 648, filhos de Benai, 628, filhos de Asgade, 2.322, filhos de Adonissão, 667, filhos de Beguai, 2.067, filhos de Adim, 652, filhos de Ater de Ezequias, 98, filhos de Assem, 328, filhos de Bezai, 324, filhos de Aref, 112, filhos de Gabaon, 95, habitantes de Belém e de Netofa, 188, habitantes de Anatote, 128, habitantes de Bet-Asmote, 42, habitantes de Cariacharim, de Cafira e de Berote, 743, habitantes de Ramá e de Geba, 621, habitantes de Macmas, 122, habitantes de Betel e Ai, 123, habitantes do outro Nebo, 52, filhos do outro Elão, 1.254, filhos de Arim, 320, habitantes de Jericó, 345, filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721, filhos de Sena, 3.930. Sacerdotes, filhos de Iedaia, da casa de Josué, 973, filhos de Emer, 1052, filhos de Passur, 1247, filhos de Arim, 1017, levitas, filhos de Josué e de Cadmel, descendentes de Odaías, 74, cantores, filhos de Asaf, 148, porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Teumon, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobai, 138. Natineus, filhos de Sirra, de Azufa, de Taboate, de Ceros, de Sia, de Fadon, de Lebana, de Agaba, de Selmai, de Anã, de Gabel, de Gar, de Reaia, de Razim, de Necoda, de Gazão, de Asa, Razea, Bessai, Munim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Aur, Baslit, Maida, Arsa, Bercos, Cisara, filhos de Tema, filhos de Nazia, filhos de Atifa, filhos do servo Salomão. Sotai, Soferete, Farida, Joala, Darcon, Gadel, Zafatia, Atil, Poserete, Azebaim, Amon. Total de natineus e dos filhos dos servos de Salomão, 392. Eis aqueles que, partindo de
Tel Mela, de Tel Arsa, de Querube-Adom e de Imer não conseguiram provar a sua origem israelita, nem tornar conhecidas suas famílias e descendência. Filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Necoda, 642. E entre os sacerdotes, filhos de Obaia, filhos de Acos, filhos de Berzelai, o qual, tendo desposado uma das filhas de Bezerlai, ou Galadita, foi chamado por seu nome. Procuraram estabelecer sua genealogia, mas não conseguiram descobrir. Assim foram excluídos dos sacerdotes. O governador proibiu-lhes comer das coisas sagradas até que se pudesse encontrar um sacerdote qualificado para consultar a Deus pelo Urim e Tumim. Toda a Assembleia perfazia um total de 42.360 pessoas, sem contar seus servos e servas, que eram em número de 7.337. Havia com eles 245 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns chefes de família fizeram donativos para os trabalhos. O governador doou o tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 taças e 530 túnicas sacerdotais. Muitos chefes de família doaram os tesouros, 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. Enfim, o resto do povo doou 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Foi assim que os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, as pessoas do povo, os natineus, todos os israelitas estabeleceram-se em suas respectivas cidades. A leitura solene da lei. Número 8. Assim, quando chegou o 7º mês, os israelitas estavam instalados em suas cidades e casas. Todo o povo se reuniu então, como um só homem, na praça que fica diante da porta da água, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia escrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todas as crianças que fazem, capaz de compreender. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras fez então a leitura da lei na praça que fica diante da porta da água. Desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens, mulheres e das crianças capazes de compreender, todos escutaram atentamente a leitura. O escriba Esdras prostrou-se num estrado de madeira que havia construído para a ocasião. Ao seu lado encontraram-se à direita Matatias, Semeias, Anias, Urias, Eucias e Maacias. À esquerda, Fadaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mossolã. Esdras abriu o livro à vista do povo todo. Ele estava com efeito elevado acima da multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo levantou-se. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. E Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Seftai, Odias, Maazias, Selita, Azarias, Josabede, Anã, Falaías e outros levitas explicavam a lei ao povo e cada um ficou no seu lugar. Liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido de maneira que pudessem compreender a leitura. Depois, Neemias, o governador, Esdras, sacerdote, o escriba e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão: Este é um dia de festa consagrado ao Senhor vosso Deus. Não haja nem aflição nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei. Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm por pronto, porque esse dia é um dia de festa consagrado ao vosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Calai-vos, diziam eles, este é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se às grandes alegrias, porque haviam entendido o sentido das palavras que lhes foram explicadas. No 2º dia, os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e levitas, reuniram-se junto do escriba Esdras para examinar o texto da lei.
encontraram escrito na lei que o Senhor havia dado pelo ministério de Moisés que os israelitas deviam habitar debaixo de tendas durante a festa do 7º mês, e que se devia proclamar e publicar em todas as cidades em Jerusalém o seguinte aviso: Ide à montanha e trazei ramos de oliveiras cultivadas e de oliveiras selvagens, ramos de mirta, ramos de palmeiras e de árvores frondosas para fazer cabanas, segundo está prescrito. Então o povo foi e trouxe ramos e construíram as cabanas nos terraços de suas casas, nos pátios, nos átrios do templo, na praça da porta da água e na praça da porta de Efraim. Toda a assembleia, aqueles que tinham voltado do cativeiro, fizeram cabanas e nelas habitaram. Desde o tempo de Josué, filho de Num, aquele dia os israelitas não tinham feito coisa semelhante. E houve, por isso, grande regozijo. Foi feita, cada dia, uma leitura da lei de Deus, desde o primeiro dia da festa até o último. Celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene para encerramento, segundo prescrevia o rito. Amanhã seguimos com oração dos levitas e confissão dos pecados.